Nós estamos estudando, irmãos, sobre cosmovisão, sobre a maneira de enxergar o mundo segundo as lentes da Palavra de Deus, segundo a Sagrada Escritura. E nós estamos refletindo sobre esse tema já há alguns domingos, e hoje nós estaremos continuando a falar sobre a cosmovisão reformada. E na nossa última reflexão, nós tratamos um grave problema hoje, inclusive em meios cristãos, que é o problema do dualismo. O que é que o dualismo faz? Ele separa a vida entre sagrado e profano, entre aquilo que é espiritual e aquilo que não é espiritual. Qual a consequência disso? A consequência é que muitas pessoas, elas acham, elas têm a visão de que a vida cristã, o estudo é o outro, Raquel, é o 2, tem aí. Elas têm a visão, cosmovisão reformada. Elas têm, obrigado, elas têm a visão de que a vida com Deus somente diz respeito à parte litúrgica. E a parte litúrgica, cultica, comunitária, ela faz parte da vida com Deus, ela é imprescindível, mas a vida com Deus vai além disso. Então a gente trabalhou, irmãos, muita coisa sobre dualismo no nosso primeiro estudo. Hoje a gente não vai repetir isso, mas a gente tratou sobre esse problema do dualismo, em que a vivência humana é dividida em duas categorias distintas e estanques: o sagrado, que é o religioso, o espiritual, e o profano, que é o secular, o natural e o mundano, certo? O problema na cosmovisão dualista é que o reino de Deus, ele não abrange a totalidade da existência, mas ele diz respeito apenas a uma parcela da vida. E a gente esteve trabalhando essa cosmovisão dualista, que ela faz o seguinte: ela apresenta orientações sobre aspectos da vida humana, aspectos que são denominados religiosos, e as questões que não são necessariamente religiosas, ela deixa para os outros explicarem. Qual a visão bíblica sobre trabalho? Qual a visão bíblica sobre arte? Qual a visão bíblica sobre educação? Qual a visão bíblica sobre ciência, etc. Então, qual é o nosso desafio, irmãos, com esses estudos? É não termos uma visão dualista, mas uma visão integrada da vida. Aqui a gente trabalhou o dualismo, que se manifestou muito com Agostinho, que dividia a vida entre vida contemplativa, que é reflexão, meditação e oração, e vida ativa. Depois nós vimos o dualismo em Tomás de Aquino, que dizia que a razão e o labor humanos são importantes em si mesmos, mas carecem de uma porção da graça divina para serem elevados ao nível de bondade superior. Então, Tomás de Aquino dizia que era a igreja e os sacramentos que conferiam a coisas um acréscimo sobrenatural a elas. Nós vimos um pouco sobre a Idade Média, tudo isso nós já estudamos, que dividia a vida entre coisas espirituais e coisas materiais, e cada área tinha o seu domínio. E o que aconteceu? Com o renascimento nas artes, com o humanismo na filosofia, com o descobrimento de novas terras e culturas e a revolução científica,
o homem, ele se tornou alguém confiante em si mesmo. E qual foi o resultado disso? Que esse ambiente cultural, em que as pessoas separavam o espiritual daquilo que era chamado de secular, as áreas seculares ganharam espaço e importância na vida da sociedade, e simplesmente pessoas deixaram de recorrer à autoridade espiritual. Algo que acontece hoje. Pessoas que acham que vida com Deus é algo que diz respeito apenas à igreja. É algo que diz respeito apenas ao templo, apenas ao domingo, tá? E aí a gente citou o Schleiermacher, que Schleiermacher, ele dizia que as questões espirituais se fundavam em um sentimento religioso e não tinham relação com a racionalidade ou com a realidade concreta. Qual a consequência disso? A consequência disso é que houve uma divisão da vida. Presta atenção nisso. Oração, evangelismo, valores morais, adoração estão relacionados à igreja e à fé. São relevantes, segundo a perspectiva dualista, apenas para o indivíduo. E a carreira profissional, a educação, a política, a ecologia, o lazer, as artes, ficaram de fora. Ficaram de fora da visão de reino, porque eram consideradas áreas que não se relacionavam com a fé e, portanto, seculares. Então, isso trouxe um dano muito grande, irmãos. Essa divisão entre secular e profano, essa divisão entre espiritual e mundano. Então, qual é o nosso objetivo agora? É entendermos que nós precisamos integrar a nossa vida. Que você, um trabalhador, um estudante, um aposentado, a área que você desenvolve, você deve desenvolver para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, os irmãos se lembram desse texto? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo, ou façam tudo, para a glória de Deus. Então esse é o nosso desafio, é integrar a nossa vida em uma só, não em duas vidas, uma sagrada, uma profana, uma religiosa, uma secular. É uma só vida que nós devemos vivê-la integralmente para a glória de Deus. Está claro até aí, né, irmãos? Essa parte aqui a gente já tinha trabalhado, então eu corri. Vamos entrar no nosso assunto de hoje, tá? Sobre cosmovisão reformada. Veja, somente, os irmãos estão vendo bem aqui? Estão conseguindo ler? Sim ou não? Sim. Somente uma visão de mundo que seja moldada pelas Escrituras Sagradas, que busque uma visão abrangente da vida e do mundo, merece esse título de cosmovisão cristã. Nós somos reformados, nós temos uma herança reformada. E uma cosmovisão reformada, o que é que ela faz? Ela recorre às Sagradas Escrituras para aprender as verdades acerca das questões espirituais, das questões materiais. Mas o que distingue a cosmovisão reformada de outras cosmovisões? É que ela busca uma visão integral da realidade. A cosmovisão reformada, irmãos, ela rejeita a distinção entre dois domínios, o domínio sagrado e o domínio secular, que é uma característica do dualismo. A gente vai usar a Bíblia várias vezes na nossa conversa aqui. E eu queria pensar em 3 temas para a gente analisar a cosmovisão reformada. Veja, essa cosmovisão,
ela se estrutura, irmãos, a partir de 3 categorias bíblicas que são fundamentais. Quais são essas categorias? Os irmãos estão vendo? Criação, queda e redenção. Essa é a história do mundo. A história do mundo é isso: criação, queda e redenção. Isso aqui a gente observa inclusive na 7ª arte, inclusive no cinema, nos filmes. É muito comum nós observarmos em filmes uma estrutura. Essa estrutura, ela tem buscado ser rompida por causa do secularismo, por causa da pós-modernidade, por causa desse contexto terrível da pós-verdade. Mas é comum nós vermos uma estrutura nos filmes. Ele começa com as coisas bem, há uma paz ali, existe, se manifesta, acontece uma tragédia, um ato terrorista, um bandido que sequestra uma pessoa, uma ameaça nuclear para o mundo. Então, nós temos, primeiro, a imagem da criação, as coisas estão indo bem. Depois nós temos a imagem da queda, algo deu errado. E depois nós temos normalmente a figura de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas, que eles vão agir como redentores. Eles serão aqueles que irão salvar o mundo, que irão impedir que uma desgraça aconteça. O que é que isso reflete? Reflete a história bíblica, redenção. Você está entendendo? Veja que mesmo os diretores, roteiristas, mesmo aqueles que não conhecem a Bíblia, mas eles conseguem imprimir em filmes algo que de alguma maneira reflete a história da humanidade. Deus criou tudo perfeitamente, o pecado trouxe ruína, e Deus, na pessoa do Senhor Jesus, Ele oferece redenção. Então vamos tentar entender em termos básicos isso aqui. Veja bem, primeiro ponto que a gente vai trabalhar é a questão da criação. O nosso mundo, ele mantém uma dupla relação essencial. O nosso mundo, ele foi originalmente feito por Deus, e em segundo lugar, ele é sustentado continuamente por Deus. Ou seja, Deus não apenas criou o mundo, mas Deus o sustenta. Gênesis capítulo 1, versículo 1. O que é que diz nesse texto? Gênesis 1. No princípio, criou Deus, ou Deus criou o quê? Os céus e a terra. Então Deus criou o mundo. Mas o que é que Deus faz com esse mundo que Ele cria? Ele faz como um relojoeiro, como alguém que fabrica um relógio de corda e dá corda no relógio e deixa o relógio funcionar ao seu bel prazer? Não. O que que Deus faz com esse mundo que Ele cria? Ele sustenta. Olha aí na sua Bíblia, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Diz assim: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando o que, irmãos? O que ele sustenta? Todas as coisas pela sua palavra poderosa. Então note, o primeiro texto diz que Deus
criou todas as coisas. O segundo texto diz que Deus sustenta todas as coisas. Deus criou todas as coisas pelo quê? Qual foi o instrumento que Deus usou para criar todas as coisas? A sua palavra. E qual é o instrumento que Deus usa para sustentar todas as coisas? Por que o universo não se deteriora? Não se deteriora assim. Por que ele não se acaba do dia para a noite? Por que as estrelas não ficam caindo? Por que há um equilíbrio na natureza, mesmo a natureza afetada pelo pecado? Por que as coisas ainda se mantêm? Porque Deus sustenta todas as coisas. E Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra. Pela sua palavra. Então, note bem, irmãos. Presta atenção, amados. Pelo mesmo ato soberano que Deus criou o sistema solar, o próprio Deus, Ele estabelece as leis gravitacionais e de movimento planetário que mantém a regularidade dos dias e das estações do ano, que permitem o surgimento e continuidade da vida na Terra. Quem faz isso? É Deus. Não é um acaso. Não é um destino fatalista. Por que o sistema solar funciona? Por que as leis funcionam? Porque elas são reguladas pelo próprio Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 8, verso 22. Olha aí, por favor. Gênesis capítulo 8, verso 22. Diz assim, olha o que Deus diz: enquanto durar a terra, não deixará de haver o quê? Semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Quem estabeleceu isso foi Deus, não é um acaso. Aquilo que os cientistas chamam de leis naturais, por isso que eu coloquei aqui entre aspas, as leis naturais descobertas pela física, pela química, pela biologia, o que elas são? Elas são o ordenamento de Deus para a manutenção da sua criação. Então, na verdade, tudo aquilo que se denomina de lei natural é uma lei que foi estabelecida pelo próprio Deus. Eu já falei isso aqui, veja bem. O Salmo 19, ele fala sobre a revelação de Deus. Ele tem duas partes. Do versículo 1 ao versículo 6, ele fala sobre a revelação de Deus na natureza, na criação. Ele começa dizendo: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Tá? Versículo 1. Do versículo 7 ao versículo 14 do Salmo 19, há a revelação de Deus através de quê? Os irmãos se lembram? Através da sua palavra. Através daquilo que nós chamamos de Sagrada Escritura, mais especificamente do versículo 7 até o versículo de número 10, 11. Então nós temos aqui no Salmo 19, duas expressões de revelação de Deus. Deus se revelando na criação e Deus se revelando na sua palavra. Irmãos, Deus mente? Não. Deus se engana? Me enganei.
Deus diz uma coisa aqui e diz outra coisa contraditória ali. Deus faz isso? Faz ou não? Não. Muito bem. Essa palavra, quem é o autor dessa palavra? Deus. E quem criou o mundo? Deus. Deus iria dizer uma coisa no mundo e outra coisa na sua palavra? Não. Então, quando a ciência é verdadeiramente comprometida, quando a ciência não é maculada pela filosofia ateísta, pelo secularismo, quando a ciência ela é verdadeiramente compreendida, ela não vai contradizer as Sagradas Escrituras. É interessante que a ciência moderna, ela foi criada por pessoas que acreditavam em Deus, como por exemplo Isaac Newton. Então, quando os cientistas descobrem algo genuíno, quem foi que revelou aquilo para eles? Foi Deus. Eles apenas descobriram algo que Deus já tinha colocado na natureza. Então, Deus se revela na natureza e Deus se revela na sua palavra. Até aí está claro, irmãos? Tranquilo, né? Então, as leis da física, da biologia, da química, na verdade, são ordenamento de Deus para a sua criação. Olhe, por favor, a continuidade da nossa reflexão. Veja, Deus, como Criador, Ele sustenta, irmãos, as leis que regulam a natureza. Desde o movimento da lua e do sol. Quem regula o movimento da lua e do sol é Deus. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 104, versículo 19. Olha que coisa linda, irmãos. Que verdades maravilhosas. Salmo 104, versículo 19. Diz assim: fez a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora de se pôr. Fez a lua para marcar o tempo. E o sol, ele conhece a hora de se pôr. A gestação das espécies, irmãos, quem é que sustenta? Quem é que promove? Quem é que faz a coisa acontecer? Deus. Jó, capítulo 39, versos 1 a 3. Você sabe o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou cuidou das costas quando dão suas crias? É Deus falando. Pode contar os meses que cumprem, ou sabe o tempo do seu parto? Elas se encurvam para terem seus filhos, e lançam de si as suas dores. Quem governa isso? O tempo para a gestação das espécies? Deus. E o limite do mar na praia? Quem estabelece? É Deus. Jeremias capítulo 5, versículo 22. Jeremias capítulo 5, versículo 22. Olha o que o texto sagrado diz. Por que não me temem, diz o Senhor? Por que não tremem diante de mim? Pois fui eu que pus a areia como limite do mar, limite perpétuo, que ele não irá ultrapassar. Ainda que se levantem as suas ondas, elas não prevalecerão. Ainda que bramem, não passarão daquele limite. Está entendendo? É Deus quem faz isso. É Deus quem realiza isso. É Deus quem promove isso. Irmãos, aqui está muito escuro. Está dando sono para os irmãos?
né? Eu já falo fraco, né? E aí, nesse ambiente meio escuro assim, não dá uma vontade de dar um soninho, né? Dormir um pouquinho? Não, né? Então, é Deus quem faz. O limite do mar na praia é Deus quem faz. Então, Deus, como Criador, Ele não apenas fez todas as coisas, mas Ele sustenta todas as coisas pela mesma palavra poderosa que criou tudo no princípio. Ou seja, Ele cria pela sua palavra e Ele sustenta pela sua palavra. E não apenas isso. Tanto os animais quanto os elementos climáticos, eles executam a palavra de Deus. Salmo 104, ou melhor, Salmo 148, versos 7 e 8. Salmo 148, versículos 7 e 8. Esse é um texto de convite para toda a criação louvar ao Senhor. E olha o que o texto diz, no verso de número 7 e 8. Desde a terra louvem o Senhor. Louvem-no monstros marinhos e todos os abismos. Fogo e granizo, neve e vapor, e ventos fortes. O que é que os ventos fortes fazem? De acordo com o texto, que lhe executam a palavra. Aquele vento forte. Sabe o que ele está fazendo? Ele está executando a palavra de Deus. Ele está obedecendo a palavra de Deus. Sabe qual é a única criatura que se rebela contra o Criador? Somos nós. Somos nós. Porque toda a criação faz aquilo que Deus está mandando. Toda a criação. Alguma dúvida até aí? O relato da criação, ele também mostra, irmãos, que em 6 dias, Deus exerceu seu domínio soberano. E o que é que Deus fez? Deus transformou a terra, que era sem forma e vazia, em uma terra cheia de vida. E a partir disso, o que é que Deus fez? Presta atenção. Deus incumbiu o ser humano de exercer um domínio sobre a terra. O ser humano, ele foi colocado por Deus como um vice-gerente da criação. E o ser humano, ele deveria dar continuidade ao trabalho criador de Deus. E ele deveria desenvolver o potencial embutido na natureza. É interessante isso. Porque Deus podia fazer tudo só, não podia, irmãos? Ele precisava da gente? Não. Mas o que é que Deus faz? Deus diz para Adão, olha, dê nome aos animais. Nomeie os animais. E quando você lê Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para quê? Gênesis 2,15, para o cultivar e guardar. Deus disse, agora você vai cultivar, você vai cuidar das plantas, você vai cuidar da minha criação, você vai fazer com que ela se desenvolva, você vai fazer com que ela cresça. Veja, irmãos, que Deus dá ao homem a responsabilidade do desenvolvimento da criação. O homem é chamado para trabalhar, e isso foi antes ou depois da queda? Antes ou depois? Antes da queda. Antes da queda, Deus está dizendo: trabalhe. Trabalhe. É muito interessante, né, irmãos? Os filósofos, eles faziam uma diferenciação entre os trabalhos. Filósofos lá de trás, antes de Cristo, ou dentro daquele contexto de Platão, Aristóteles, Sócrates,
era muito comum eles dizerem o seguinte, que o trabalho mais valioso era o trabalho mental, era a meditação, a reflexão, a contemplação. E que o trabalho manual era um trabalho inferior. Era essa a visão deles. Era um trabalho que não tinha a mesma importância do trabalho intelectual. É curioso que a Bíblia não diz isso. A Bíblia apresenta Deus logo no princípio de todas as coisas. E qual é a imagem que nós vemos? De Deus como um jardineiro. Um Deus que faz um jardim. Trabalho manual. Obviamente Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Quando Deus se encarnou na pessoa de Jesus, Jesus não veio como um filósofo. Jesus, ele se encarna, e qual era a profissão dele? Qual era a profissão dele? Carpinteiro. Trabalho manual. Observe como a Bíblia, ela resgata o valor de todo trabalho. Todo trabalho é digno, desde que ele seja honesto. Todo trabalho. Seja ele mais simples, ou seja ele mais complexo. Então, Deus, ele dá ao homem a responsabilidade dele desenvolver a criação. A natureza, portanto, irmãos, ela serve de testemunho mudo, universal, da existência e da ordenação do Criador. E Deus implantou em nós a capacidade de intuição e conformação com sua ordenação. Como Deus colocou isso em nós, na nossa consciência? Veja bem, eu coloco aqui dois textos. O primeiro texto, Romanos 1, 18 a 20. Esse texto nos mostra que Deus, ele se revela através da natureza. E o versículo 20 de Romanos 1 diz que os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como a sua divindade, claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Ou seja, Deus revela os seus atributos, a sua divindade, o seu poder por meio da criação. Mas Deus não apenas se revela por meio da criação. Ele se revela por meio da sua palavra. Mas Deus também se revela através da nossa consciência. Veja aí Romanos capítulo 2. Romanos 2, versos 14 e 15. Diz assim: quando, pois, os gentios, que não têm a lei, ou seja, eles não conhecem a Bíblia, eles não têm interação com a palavra de Deus. O texto diz: fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Então o indivíduo não conhece a Bíblia, ele nunca lê os 10 mandamentos, mas ele não rouba, ele não adultera, ele não faz uso do falso testemunho, ele não cobiça, ele honra o pai e a mãe. Como é que ele faz isso? Se ele não conhece a Bíblia, como é que ele consegue obedecer princípios da Bíblia se ele as desconhece? Se ele os desconhece? Se ele não teve contato com a Escritura? Aí Romanos 2,15 diz: estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes,
porque às vezes os acusam e às vezes os defendem. O que é que Deus está dizendo no texto? Que ele se revela na consciência do indivíduo. Há uma voz dentro de nós dizendo: isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. Há uma luz verde que diz: pode fazer. Há uma luz amarela que diz: pare e pense. Há uma luz vermelha que diz: é proibido. Quem colocou isso? Deus. E é por causa disso que a humanidade não se deteriora ainda mais. Está entendendo? É por causa disso que a humanidade ainda preserva um pouco de moralidade. Então, quando os homens desobedecem à ordem divina, eles não fazem isso por mera ignorância, mas eles fazem isso por rebeldia contra Deus. Ninguém vai poder chegar no último dia, no dia do juízo, no dia D, naquele momento do acerto de contas, em que todos estarão diante do Supremo Juiz. Ninguém vai poder dizer para Deus: eu não sabia. Ninguém. Porque Deus se revelou. Então, o homem, ele não peca meramente por ignorância. O homem peca por rebeldia. E aí a gente entra nos próximos 10 minutos no segundo aspecto, que é a queda. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Oi, Alberes. Tá. Certo? Não. A pergunta de Alberes é: Deus se revela ao homem através da sua consciência, mas sem o conhecimento de Cristo, esse homem pode ser salvo? Não pode ser salvo. O único meio do homem ser salvo é através de Cristo. Agora note, a revelação natural de Deus não pode salvar o homem, mas o deixa indesculpável. Romanos capítulo 1, versículo de número 20, diz: por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque Deus se revelou a eles, mas ao invés deles adorarem a Deus, eles adoraram a criatura. Ao invés deles adorarem o Criador Supremo, eles adoraram a criação. Tá? Então, a consciência, ela é útil. A norma, é como se a norma da lei de Deus estivesse gravada no nosso coração. Mas o indivíduo só pode ser salvo por meio de Cristo. Eu costumo dizer algo simples, muito elementar. Se houvesse outro meio de salvação, além de Cristo, por que Jesus veio para morrer? Se o homem pudesse ser salvo de outra forma. O fato de Jesus vir e morrer é uma prova cabal de que não havia outro meio de Deus redimir o homem. Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz: sem derramamento de sangue não há remissão. Então veja, o pecado, ele gera em nós, irmãos, uma dívida que a gente não pode pagar. E o que é que Cristo fez na cruz? Ele pagou a nossa dívida completamente. Respondi a pergunta, meu irmão? Tranquilo? Vamos lá, nesses minutos que nos restam, ver aqui um pouquinho da queda, tá? O que as Escrituras ensinam? Esse é o segundo ponto para a gente adquirir uma cosmovisão reformada, uma cosmovisão bíblica. As Escrituras ensinam que o pecado ficou melhor agora, né? De Adão e Eva
não foi um evento isolado, sem muitas repercussões. A Bíblia nos mostra que o pecado foi um evento de significação catastrófica para a criação como um todo. O pecado, ele trouxe ruína para a criação inteira, e não somente para Adão e Eva, e não somente para os descendentes de Adão e Eva, mas para todos. Se você olha Gênesis capítulo 3, do verso 16 ao 19, o texto que relata consequências da queda, a gente vai observar que a maldição pelo pecado alcança imediatamente a fisiologia feminina. A mulher vai ter filho, porque Deus disse: crescei, multiplicai. Então ela vai ter filho, mas ela vai sofrer na gravidez. Ela vai ter enjoo, ela vai se sentir cansada, ela não vai dormir direito, e o parto normal, ela vai ter algumas dores. Eu estou fazendo uso do eufemismo, né? As mulheres têm propriedade para falar disso. É sofrimento, né? E mesmo quando não é o parto normal, mas há sofrimento, né? Interessante, né? A dor do parto normal, mas dizem que depois que a mulher tem um filho, pronto, processo de recuperação é ligeiro. O outro, ela não sente dor, mas o processo de recuperação é lento e é doloroso. Então, a maldição pelo pecado alcança a fisiologia feminina, alcança os relacionamentos humanos, começa uma guerra dos sexos. O marido culpa a mulher. A Bíblia diz que o desejo da mulher será para o seu marido e ele a dominará, e começa aquele conflito humano. O pecado atinge o reino vegetal. É impressionante. Por mais que a gente limpe esse nosso terreno, sempre aparece mato. E a gente limpa, e a gente limpa, e a gente limpa, e a gente limpa de novo, e o mato sempre volta. Não tem jeito. Por quê? Porque a Bíblia diz que a terra vai produzir espinhos e ervas daninhas. O pecado atingiu a própria vida humana. O homem vai sofrer para conseguir o seu sustento. E depois, com o passar dos anos, ele vai voltar ao pó, porque ele é pó. Irmãos, imagine se não fosse o Evangelho. Graças a Deus, porque depois da queda tem a redenção, irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo. Então, a Bíblia nos mostra que toda a criação, ela foi corrompida pelo pecado. A gente já leu esse texto em uma outra oportunidade, só vou lê-lo novamente. Romanos capítulo 8, versículo de número 22. Por favor, abra sua Bíblia. Romanos 8, 22. Diz assim: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então veja, a criação geme, a criação suporta angústias, por causa de quê? Por causa do pecado. A natureza decaiu de sua perfeição original, e tal realidade é demonstrada, por exemplo, quando desastres naturais ocorrem. Por que existem desastres naturais? Porque o nosso pecado afetou a criação. Por que que tem terremotos, maremotos,
tsunamis, furacões, tornados, por causa do pecado humano. O próprio corpo humano, ele se debilitou, expondo-se a um sem número de enfermidades. Me lembro de um pastor muito conhecido. A esposa dele estava grávida do 3º filho. E o médico, assim, claramente disse para ela: você sabe que você já está ladeira abaixo, não sabe? Que beleza, hein? Aí ele disse assim: socialmente você é jovem, biologicamente você já está envelhecendo. É um fato. Uma vez eu estava conversando com um médico e eu disse assim: a partir de quantos anos eu tenho que ir para o geriatra? E ele disse assim: a partir do momento em que suas células começam a morrer, ou a partir do momento que os seus neurônios começam a se desgastar, tal. E aí eu fiz a segunda pergunta: com quantos anos isso ocorre? E ele disse: com uns 30. Então, o fato é que a humanidade hoje vive mais. Pessoas morrem com 65 anos e os outros dizem: tão jovem. Não é verdade? Por quê? Porque as pessoas vivem muito hoje. Mas o fato é que chega uma determinada fase da nossa vida que nós começamos a envelhecer. Por quê? Por causa do pecado. Mas louvado seja Deus, irmãos, que a Bíblia diz que Deus vai ressuscitar o nosso corpo e vai nos dar um corpo novo, um corpo glorificado, um corpo glorioso, um corpo maravilhoso. Louvado seja Deus por isso. Então, o pecado, ele afetou, e eu queria parar com esse último slide aqui. As atividades humanas também foram afetadas pela queda. O casamento foi corrompido pelo divórcio. Nós temos as uniões homossexuais. O Estado, muitas vezes, é distorcido pelo totalitarismo. Um Estado ditatorial, que simplesmente impõe. A corrupção política que invade o Estado. A tecnologia a serviço da morte. Tecnologia a serviço da morte. A sexualidade desfigurada na prostituição, na pornografia. O que é isso, irmãos? São efeitos da queda. A boa criação de Deus foi corrompida pela rebelião humana contra o Criador. Qual é a nossa postura diante disso? E eu termino. É dizermos: Senhor, Maranata. Senhor, vem. Senhor, estabelece completamente o teu reino. Senhor, obrigado por Jesus Cristo. E assim como a natureza geme, irmãos, nós devemos gemer, ansiando que o nosso corpo seja revestido de imortalidade. Nós devemos gemer e dizer: Deus, manda plenamente o teu reino. Deus, destrói todo o mal. Deus, estabelece plenamente a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Jesus Cristo, volte e restaure todo esse universo, para que possamos nos alegrar eternamente contigo, no novo céu e na nova terra. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. No próximo encontro, a gente continua a queda e trabalha a questão da redenção. Vamos ficar de pé e vamos orar?